Olá a todas e a todos, sejam muito bem-vindas à nossa última aula, da disciplina de Epistemologia do curso de Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E nessa aula de hoje, a gente vai fechar aí a disciplina de Epistemologia das Ciências Sociais, trabalhando aí com um debate bastante interessante e importante, bastante crítico também, que tem sido desenvolvido aí nas últimas décadas, talvez nas últimas 3, 4 décadas. E trabalhamos, então, nessa aula com a perspectiva epistemológica pós-colonial, a partir de uma leitura de síntese que é feita por um sociólogo brasileiro, o professor Sérgio Costa, que tem formação também em economia, sociólogo, economista, enfim, formado de origem mineira, pela UFMG, enfim, e que depois ele vai realizar o doutorado dele na Alemanha, na Universidade de Berlim, onde ele acaba continuando a sua carreira e se tornando, então, hoje, desde 2008, no caso, esse sociólogo brasileiro é um professor do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade de Berlim, na Alemanha, certo? Então, essa é uma discussão um pouco... O texto, no caso, escolhido, foi escolhido por ser um artigo de síntese, que tenta efetivamente apresentar uma sistematização de alguns dos principais pontos e debates, em função do desenvolvimento do que se chama perspectiva ou estudos pós-coloniais, certo? Que é uma área que cresce bastante no Brasil, especialmente nos últimos anos, embora lá nos países do norte global, enfim, na Europa, nos Estados Unidos, na Alemanha, na Inglaterra, especialmente, na França, enfim, essas discussões elas tenham iniciado bastante anteriormente. Então, ele é um artigo de síntese que tenta, que busca apresentar muito para as ciências sociais brasileiras, para os sociólogos, antropólogos, cientistas políticos brasileiros, um mapeamento das discussões que vão se dar a partir disso que a gente chama de contribuições pós-coloniais. Então, ele apresenta ali uma variedade bastante grande, de pelo menos dos fundadores dessa discussão epistemológica. Ele está falando, esse é um texto bastante fundamentado na discussão epistemológica desse debate pós-colonial. Ele não é necessariamente, hoje nós temos muito mais estudos, pesquisas, partindo de uma perspectiva, de uma abordagem pós-colonial. O professor Sérgio é um desses autores que trabalha dentro dessa perspectiva. E esse é um texto que foi publicado lá em 2006, ele foi escrito antes, ele foi escrito ali entre 2002, 2003, 2004, enfim, mas ele é publicado em 2006 na Revista Brasileira de Ciências Sociais, de certa forma, para apresentar a discussão epistemológica, efetivamente, dessa área dos estudos pós-coloniais para os cientistas sociais brasileiros, dentro de uma revista científica, um periódico científico, essa Revista Brasileira de Ciências Sociais, que é um periódico muito importante na nossa área, que faz várias aberturas para novas discussões e tal. E lá em 2005, ou seja, 21 anos, praticamente, 21 anos atrás, ele está trazendo isso, e aqui tem uma curiosidade, que é um aspecto bem importante, é muito a partir desse momento mesmo que começa um grande movimento, dentro das ciências sociais brasileiras, por trabalhar essas abordagens pós-coloniais dentro dos nossos cursos de graduação, dos nossos cursos de pós-graduação, enfim, e vai abrir aí um grande leque de avanços de discussões e pesquisas fundamentadas nessa área. Não é por acaso,
né, que a geração de vocês, né, ela já vai ter muito mais professores já formados, né, nesses últimos 20 anos, dentro dessa linha de discussão, dessa linha de pensamento, certo? Então, me parece que é fundamental que a gente feche a disciplina apontando também para outras alternativas, outros caminhos, né, que a gente pode desenvolver pesquisa na área de sociologia, né, mais particularmente, mas também na área mais geral das ciências sociais, certo? Então, o texto até ele começa, ele tem um título bastante provocativo, que eu quase reproduzi aqui nessa slide inicial, certo? Que é Desprovincializando a Sociologia, né? E aí eu fiz uma alteração na segunda parte e chamei de A Epistemologia Pós-Colonial, porque, de fato, a gente, nessa discussão, está trazendo, né, não propriamente para os estudos pós-coloniais em si, mas efetivamente para a gente pensar, debater, né, o sentido da prática científica pós-colonial, da pesquisa dentro da área de pós-colonial e os fundamentos teóricos, conceituais que vão se estabelecer nesse tipo de perspectiva, certo? Então, acho que é bastante importante a gente ter esse tipo de material, né, que não só apresentou para os brasileiros, né, a discussão organizou um pouco assim a discussão dessa epistemologia pós-colonial, como também, né, provocou aí um movimento bem interessante dentro da academia brasileira, né, de sociologia, de ciências sociais, enfim, dentro dessas perspectivas que são, digamos, desafiantes dentro do campo, né, e que se estabelecem aí dentro de uma possibilidade da gente pensar tanto, como a gente viu lá no Bourdieu, uma dimensão do campo científico, ou seja, um certo tipo de disputa ali que vai acontecer, então vai subsidiar bastante isso, mas também, acho que talvez mais importante, uma perspectiva mais próxima do que a gente viu na aula anterior, com a Karine Knorr-Cetina, a respeito das arenas transepistêmicas, ou seja, a perspectiva pós-colonial, num certo sentido, a gente pode dizer que ela propõe para a gente um diálogo entre a ciência e outras esferas que, a princípio, são consideradas não científicas, embora os pós-colonialistas vão avançar um pouco em relação a essa questão das demandas sociais e das demandas políticas, das demandas econômicas, das demandas étnicas, raciais, etc., né, dos grupos, das categorias sociais, e eles vão tentar trazer isso, efetivamente, para construir uma abordagem científica, né, que se aproprie de discursos que, a princípio, eram considerados não científicos. E essa palavra discursos ela é muito interessante para o que a gente vai ver aí no decorrer da aula, certo? Depois eu avanço um pouco mais dentro dessa discussão, né? O que é esse discurso científico, certo? Então, acho que esse é um elemento também bastante central. Quando a gente fala, então, de um processo de desprovincializar, né? E aí eu quero chamar a atenção inicial para esse ponto aqui, né? O professor Sérgio Costa, nessa sistematização que ele vai nos propor, né, desprovincializar, fundamentalmente tem a ver com o processo de desconstrução, certo? Não é um processo de negação do que se tinha como ciência ou de como se produzia a investigação social, a pesquisa sociológica, a pesquisa antropológica, mas, na verdade, é um processo de desconstrução, ou seja, vamos mais além, vamos entender mais a fundo que tipo de conhecimento se produz nas ciências sociais e como se produz, né? Então, esse é um aspecto que é bem interessante e que se aproxima bastante daquela discussão sobre virada epistemológica que a gente já vinha vendo tanto no Latour quanto na Knorr-Cetina, certo? Que é esse processo de entender como que os fatos sociais ou os fatos científicos são construídos, certo? Então, acho que aqui esse é um elemento bem importante. Então, na verdade, é um processo de desconstrução para, na verdade, a gente conseguir destrinchar efetivamente o que é um fato científico, né? E no caso aqui dos pós-coloniais, eles vão tentar propor, né, uma outra forma da gente pensar
a construção desses fatos, certo? A outra questão que eu acho que é bem importante destacar, né, então, para além da questão da desconstrução, né, é a própria questão de territorialidades, certo? Então, essa é uma discussão que vai querer, né, de antemão, nos informar ou para dizer de uma forma diferente, nos deixar antenados, né, ao fato de que a sociologia, ela não necessariamente é uma sociologia única, né, um paradigma único, né? Na verdade, o que ele quer nos dizer é que toda a disciplina, né, toda a área de conhecimento, no caso aqui a gente está falando da sociologia, mais especificamente, mas das ciências sociais também, está relacionado nas suas discussões, nos seus debates, a territórios, ou seja, a lugares. Então, todo processo de construção de um fato científico, de um fato sociológico, ele deriva de um lugar, né? Ele está relacionado com vozes de um determinado lugar, né? Então, acho que esse também é um outro ponto importante, é chamar a atenção ou avançar em relação a qualquer perspectiva da gente pensar uma sociologia fechada em si própria, certo? Né? Como algo mais de um paradigma definitivo, né? Ou como diria o Thomas Kuhn, né? Mas pensar a sociologia aí dentro dessas diferentes perspectivas mais temporais, espaciais, né? E no caso aqui, mais ligada também a territórios, né? A localidades, enfim, né? E ao que de fato se reproduz naquelas culturas locais, certo? Então a sociologia, o conhecimento ali produzido, ele vai ter muitos ecos, né? Do que determinadas populações vivem, sentem, né? Como que elas veem o mundo e coisas assim. Então, está querendo nos chamar a atenção para a ideia de que a sociologia, ou seja, a construção da investigação social, da definição de conceitos, a operacionalização de conceitos, os indicadores que são estabelecidos, eles estão relacionados também a territórios, certo? Fundamentalmente, então, os pós-coloniais, né, os pós-colonialistas, eles vão também chamar a atenção da gente, né? E aí terceiro ponto aqui em destaque, né? Que que a gente está falando aqui de uma epistemologia crítica, certo? Digamos de uma outra forma, um reencontro, né? Da produção do conhecimento social, do conhecimento científico, com visões de mundo, né, com uma perspectiva mais crítica, com uma relação mais próxima da teoria política, certo? Associado muito a movimentos sociais, da sociedade civil, das diferentes populações, das diferentes categorias sociais, enfim, né? Então, ela é uma epistemologia que vai ser qualificada aí como uma epistemologia crítica, certo? Então, acho que esse também é um elemento bem importante, né? Então, é um processo de desconstrução do conhecimento sociológico, é um processo de territorializar o que se produz em termos de conhecimento sociológico, mas que vai enfatizar, ser embasado aí na proposição de uma epistemologia efetivamente crítica. E aí isso vai se conectar a um quarto ponto, que daí vem, de fato, a caracterização como uma epistemologia crítica pós-colonial, certo? Que também vai estar relacionado a um processo ontológico, tá? Ontológico aqui significa o quê? Né, que além de uma discussão sobre a produção do conhecimento, né, que é essa questão da epistemologia, né, o que são as epistemes, né, como se produz conhecimento e tal, é também uma discussão ontológica, no sentido de que se defende a ideia, né, muito baseado nessa questão da crítica ou de uma associação, um reencontro com teorias políticas, com movimentos políticos, enfim, se encontrem sentidos, né? No conhecimento fiquem estabelecidos sentidos existenciais para os indivíduos, certo? Que a teoria não seja apenas um instrumento, um mecanismo de observação, de interpretação, mas
que as teorias, os conceitos que a gente utilizar e a própria metodologia para construir, né, os fatos sociológicos, os fatos científicos, enfim, eles também derivem de aspectos relacionados à ação, né? Aspectos relacionados a movimentos, aspectos relacionados a dar sentido, né, à vida, certo? Então, acho que esses são elementos fundamentais aí que vão se estabelecer e que a gente vai ter que deixar claro, assim, que vai envolver toda essa discussão aqui, né? Então, nesse sentido, é muito diferente do que a gente vinha vendo, né, anteriormente, né, com sempre uma tentativa de busca da ideia da teoria e dos conceitos como mecanismos de interpretação, como mecanismos de reflexão, mas considerar aqui também que a produção do conhecimento ela também tem relação, fundamentação, no caso, ontológica, né, de dar sentido a determinadas questões. Então, acho que esses são elementos fundamentais aqui para a gente introduzir a discussão que está sendo proposta. Se vocês tiverem alguma questão que queiram trazer, né, fiquem bem à vontade para participar, ou pelo chat, ou por vídeo, ou por áudio, me interromper, levantar a mão, vocês têm a ferramenta da mão ali, e aí vocês podem, né, ir participando aí da argumentação que a gente está construindo, que a gente está fazendo aqui. Então, vamos um pouco mais adiante, né? Falar um pouquinho ainda mais sobre a questão do professor Sérgio Costa, tá? Ele, há muito tempo, né, desde basicamente no início da sua carreira, produz discussões, né, e publica muitos livros, muitos artigos, enfim, sobre diversas questões, então, que vão fundamentar essa discussão a respeito, né, dessa crítica epistemológica pós-colonial. Então, na verdade, se a gente fosse analisar ali todo o processo de construção que ele vai fazendo nas suas obras, desde os anos 90, né? Especialmente durante os anos 2000, mas desde os anos 90, a gente vai ver diversas questões aí que vão estar muito relacionadas, né, às discussões produzidas por esses estudos pós-coloniais, tá? Então, até aqui quero chamar a atenção de vocês para algumas das suas primeiras obras, certo? Onde já vinha todas essas questões que eu estou já trazendo de início, né? Pensar em epistemologia crítica, pensar uma epistemologia com fundamentação ontológica e tal, né? Então, se vocês olham, assim, as discussões, os estudos que ele vinha fazendo, né? Todos têm muito a ver com a questão da raça, da cor, da etnia, né? Dos movimentos negros e tal. Então, acho que esses são elementos bem importantes se vocês perceberem, né? Para isso que eu acho que a gente sempre tem que chamar a atenção e até porque depois isso vai ficar muito claro quando a gente vê efetivamente ali a sistematização das discussões pós-coloniais. Os próprios títulos já trazem um conjunto de conceitos, né, dessa perspectiva, né? Então, a gente tem, assim, essa primeira obra que fala de cor, fala de esfera pública, fala de democracia, fala de configurações pós-nacionais, né? Ou seja, toda uma crítica, né, à questão da democracia, da forma de Estado, né, que vai bater com a questão da inclusão social, certo? Então, esses são elementos que são sempre importantes, né, de chamar a atenção, né, que estão presentes aí nessa aqui, que é uma das suas primeiras obras, né, As Cores de Ercília. Outras discussões também, que tinha um diálogo bem próximo com a sociologia do trabalho, né, que ele faz todo um estudo, né, sobre as relações portuárias desde a época da escravidão no Brasil e tal. Então, isso também é uma discussão bem interessante para se chamar a atenção. E aqui chamar a atenção a outra questão, né? Ele vai falar da relação nessa obra, das relações entre desigualdade social e a questão da raça, da cor, certo? Mas uma outra discussão que está ligada à discussão, a abordagem, no caso, né, essa iniciativa pós-colonialista, é a questão da globalização, certo? Então, acho que esse também é um elemento muito importante,
né? Então tem toda uma discussão a respeito de crítica ao capitalismo. Então eles também recuperam muito uma ideia de teoria crítica bem tradicional, assim, talvez lá próximo a Antônio Gramsci, né, o neomarxismo do início do século e tal. Então aqui também é um elemento bem interessante, bem importante para se destacar. Então a discussão pós-colonial também está muito ligada à questão de movimentos, movimentos populacionais que acontecem, no caso de migrações, imigrações, enfim, pelo processo ligado à questão da globalização e dos processos econômicos que envolvem a globalização. Então aqui tem uma discussão também bem interessante, né? Uma outra obra que ele produz é essa sobre os dois Atlânticos, certo? Então aqui estamos de novo chamando a atenção, né? E essa já vou antecipar também a abordagem metodológica, né, o método que é desenvolvido pelos pós-colonialistas trabalha muito com a ideia de binarismos, né? Então isso também já quero chamar a atenção nessas obras aqui mais recentes, né, que não são tão recentes, mas mais recentes aqui. Então já vai falar de dois Atlânticos, né? Então isso também é interessante, né? E olhem as outras expressões relacionadas: teoria social, antirracismo, cosmopolitismo, certo? Então isso também tem está muito entranhado, né, a partir dessas discussões pós-coloniais que vão sendo desenvolvidas posteriormente, certo? E aí a obra mais recente do professor Sérgio, que é agora de 2022, se eu não me engano, é essa obra aqui, ó, Desiguais e Divididos, uma interpretação do Brasil polarizado, né? E chama atenção de novo a questão do método aqui, né? O binarismo, a polarização, certo? Então isso também são elementos bem interessantes para serem considerados aí como alguns das ferramentas e instrumentos que os pós-coloniais, né, os pesquisadores, os sociólogos, as sociólogas que vão seguir nessa linha vão se apropriar muito dessa ferramenta, né, de pensar as coisas sempre num padrão binário, certo? Então acho que esse também é um elemento que é importante de ser considerado, e depois a gente vai voltar mais especificamente a essa discussão, certo? Então aqui era mais para chamar a atenção de vocês um pouco mais a respeito da produção, né, do professor Sérgio, e de toda esse engajamento que ele vai tendo, né, durante a sua carreira, né, nos últimos 25, 30 anos, em torno de uma aproximação e de uma divulgação, né, da perspectiva e da abordagem pós-colonial. Então vamos em frente. Essa é uma outra dimensão que é super importante, tá? A discussão pós-colonialismo está muito relacionada à ideia, à concepção, de certa forma, política, que quer trazer isso para dentro da ciência, o conceito de sul global, certo? Então, o conceito de sul global, acho que esse mapa aqui, esse desenho, mostra bastante um pouco essa perspectiva, né? Não é apenas a ideia de que o conhecimento científico, ou no caso aqui das ciências sociais, das ciências políticas, das ciências humanas, da sociologia, enfim, se baseie ou se estabeleça única e exclusivamente a partir daquelas discussões, daqueles conceitos, daquelas teorias que vêm de um processo de modernização típico do mundo moderno, desenvolvido, né, o que eles vão chamar do norte global, certo? Mas que o sul global também, né, poderia, né, ter as suas contribuições, as suas perspectivas, as suas propostas de construção de fatos sociológicos ou de fatos científicos, né, baseados nas suas experiências, né? Então é muito essa ideia, e também aqui está presente a ideia do mapa invertido, certo? Que é muito estabelecer que e aí dentro de uma epistemologia crítica e também de um sentido ontológico de construção de conhecimentos científicos, né, é a ideia de inverter essa polaridade, né, no sentido de mostrar que a partir das nossas experiências do sul global, também podemos propor conceitos que
que emerjam, né, da nossa vida, do nosso cotidiano, da nossa realidade, e não apenas, né, nos utilizemos dos conceitos, dos métodos, dos recursos, das teorias que venham de uma realidade do contrário, né, do norte global, que, por suposto, né, dentro dessas perspectivas de uma epistemologia crítica, não seriam a realidade efetivamente do sul global, certo? Então, se as teorias e os conceitos do norte global refletem o desenvolvimento daquelas sociedades, nada mais justo que as nossas sociedades também refletirem, né, construção de teorias e conceitos que tenham relação com a experiência, né, existencial. A palavra existencial também vai aparecer muito, né, porque o pós-colonialismo está muito ligado a um movimento filosófico existencialista, né? Então vai aparecer muito essa discussão aqui dessa ideia da inversão, né? Então nós tomarmos, né, nós do sul global, tomarmos como norte da nossa experiência também científica e interpretativa da realidade, coisas que acontecem na nossa experiência, certo? Embora a nossa experiência não seja dissociada da experiência do norte, né? Então, esse é um movimento crítico dialético que é muito interessante, né, de se perceber como os pós-colonialistas restauram, né, essa discussão, né? Então aí eu acho que é outro elemento que é bem importante aí de ser pensado, tá? E aí, evidenciando um pouco mais essa ideia de sul global, né, agora a gente deixa o mapa na posição que a gente naturalmente conhece, certo? Mas estabelecendo aí, então, sempre essa questão de norte global e sul global, né, acaba sendo relacionado, né, efetivamente à ideia dos países, economicamente, dos países desenvolvidos e dos países em desenvolvimento, tá? Discussão, né, que era muito grande, muito forte, desde o pós-guerra, mas especialmente se estabeleceu, especialmente no Brasil aqui, ali nos anos 70, 80, certo? Então, essa correlação, essa vinculação, ela é muito própria, né? E tenta também trazer uma certa historicização aos processos sociais, mostrando que muitas coisas da experiência que temos, né, na nossa realidade tem a ver com os processos de globalização, mas também tem a ver com os processos, de certa forma, de exploração, de colonização do mundo desenvolvido em relação ao mundo em desenvolvimento, certo? Subdesenvolvido é um conceito mais antigo, né? A gente nem usa mais, mas a discussão inicial, né, que fundamenta muito isso tudo aqui, começou lá naquele momento, né, lá nos anos 70, nos anos 80, enfim, e aí os termos eram utilizados assim, né, tanto que uma das grandes questões que os pós-colonialistas tendem a criticar, por exemplo, são as teorias sociológicas ou teorias políticas da dependência, né? Aí vocês vão lembrar lá do sociólogo Fernando Henrique Cardoso, né? Toda a discussão a respeito da teoria da dependência que ele constitui e tal. Os pós-colonialistas, eles têm uma inflexão bastante crítica a esse tipo de, digamos, aceitação de uma condição, né? Então eles querem trazer outros elementos para a construção de fatos propriamente científicos. Então, dado que o desenvolvimento econômico ele teria um impacto fundamental e importante também não só sobre a condição, né, da democracia, da economia, da realidade social, da desigualdade dos países em geral, né? Ao mesmo tempo, também a gente acabaria entrando num processo, e essa é uma das críticas epistemológicas que os pós-coloniais vão fazer, a gente acabaria entrando também numa lógica de importação também das suas teorias, dos seus debates científicos, da forma como eles constroem,
né, as suas discussões acadêmicas, científicas, né? Então, seria o caso aí da gente tentar construir efetivamente pelo menos deixar claro um olhar de que as coisas podem ser feitas, né, cientificamente, produção do conhecimento pode ser feito de uma maneira diferente a partir da nossa experiência, né? Agora, eu também acho que é importante que você lembra que eu falei antes, lá quando eu falava dos livros do professor Sérgio, né, sobre binarismos, né? Percebam que aqui, né, nessa evidência a respeito do que a gente está chamando de sul global, tem um binarismo bem escancarado aqui, né, nesse processo aí de divisão territorial, certo? Né, disso que é o sul global, né? O que seria o sul global? Basicamente, a experiência e a ideia de que a experiência e o conhecimento de determinadas regiões do mundo também poderiam, né, servir de prumo, de rumo, para a gente produzir conhecimento científico novo, certo? Então, o que eles basicamente chamam de norte global, né? Que é o que está em azul aí, né? Basicamente América do Norte, Europa, né? Rússia, Japão, né? Enfim, Austrália, Nova Zelândia, certo? E sul global incorporaria o que? A América Latina, né? A África, né? Os países ali, tem umas marquinhas aqui, porque aqui é França, né? Guiana Francesa. Aqui também tem o Israel, enfim, Oriente Médio, né? Pegaria o sul da Ásia, né? China, os países aqui, parte da Tailândia, Vietnã, enfim, os países em desenvolvimento, né? E fora aqui e considerado como norte global, considerado também como norte global, temos a Austrália, Índia, Japão, Coreia do Sul. Então, aí algumas evidências para isso. Uma outra grande questão, então, se vocês tiverem questões, vocês tragam, tá, pessoal? Podem trazer aí no bate-papo. Espero que esteja tudo tranquilo até aqui. Qualquer coisa, me informem lá o resultado do jogo da Bélgica com o Senegal. Como é que acabou depois daquele empate ali no finalzinho? Então, e uma outra discussão que também está muito, que fundamenta bastante a perspectiva pós-colonial, é o conceito de diáspora, tá? O conceito de diáspora que na verdade tem a ver com um processo de diversificação ou de dispersão das comunidades entre locais, certo? Por N tipos de razões, né? Por exemplo, a escravidão é um processo de deslocamento, de migração, né? De populações para dentro de outras culturas, enfim. Mas esse é um conceito, por exemplo, que às vezes a gente ouve muito falar do termo diáspora negra, né, que deve ser relacionado à questão da escravidão, mas o conceito de diáspora é um conceito muito mais antigo, né, um conceito que está até na Bíblia, no Antigo Testamento, tem a ver com a diáspora judaica, né, a dispersão do povo judaico pelo mundo, tem a ver com aquela imagem mais mítica do Moisés, eu acho, né? Abrindo o mar para as pessoas passarem, né? Migrarem, enfim. Também está relacionado com alguma coisa da cultura grega e tal. Então, é um conceito que relaciona-se a muita coisa. Hoje ele é associado a muitas, né? Diáspora brasileira, diáspora, enfim, esses processos efetivamente têm a ver com processos migratórios, né? Movimento de populações, de culturas, de etnias que transitam pela realidade, né? Então, os pós-coloniais eles querem muito nos chamar a atenção para o seguinte: nenhuma sociedade é efetivamente, sei lá, pura, né? Ou a gente tem, na verdade, um trânsito muito intenso, né? E esses processos migratórios podem acontecer por N tipo de razões, né, que podem ser por motivos políticos, podem ser por motivos religiosos, podem ser por motivos étnicos, né, ou até mesmo, como no caso da escravidão, né,
por motivos raciais, étnicos, certo? Então, acho que essas são questões, ele é um conceito muito flexível, assim, né? Até porque é um conceito histórico, mas ele também vai querer fazer referência muito à ideia da construção de identidades, ou seja, como a gente acaba, né, nos migrando para uma outra cultura, para uma outra realidade territorial, enfim, mas como a gente mantém uma certa ancestralidade, certo? Então, acho que esse é um movimento bem interessante que esse conceito tenta abarcar. Então, na verdade, aí tem um salto, assim, em termos de tentativa interpretativa, né, de que a gente pode, de fato, sincretizar, certo? Então, isso vai fazer parte de um processo de construção identitária. Então, isso é uma crítica bem forte ao conceito do Bourdieu de hábitos, né? Que a gente incorpora hábitos, né? E vai passar a constituir ali a nossa forma de ser, agir, de pensar na realidade a partir dos hábitos que a gente incorpora de um campo profissional, de um campo científico, de um campo artístico e tal. Né? Na verdade, esse conceito aqui faz uma referência a essa ideia de que a identidade não é forjada única e exclusivamente assim, a partir do que a gente faz no dia a dia como uma atividade, uma função social, um exercício de um papel, mas que a identidade é forjada por vários outros elementos, certo? Então, esse também, né, o conceito de diáspora vai estar muito central aí dentro da perspectiva pós-colonial, certo? E ele é um conceito que trabalha, né, ao mesmo tempo com essa coisa binarismo de novo, né? Coisas positivas, coisas negativas, certo? Positivamente ele acaba desenvolvendo identidade, mas também seja a ideia de exílio, certo? Então, o que está acontecendo? Eu sei que carrega fortemente também um sentido de perda do ancestral, da terra, do território natal, certo? Mas, ao mesmo tempo, ele é um conceito que promove resistência, porque ele permite reflexão, né, desses povos que estão tendo uma perda. Então, se eu perco algo, isso acaba me fortalecendo como um instrumento de resistência, né, e, portanto, de não só, digamos, proteção, mas de preservação, né, de identidade, certo? Eu acho que aí é bem interessante, mas de uma identidade que daí, em função do processo migratório, acaba criando também, ela não é uma identidade contra o outro lugar onde eu vivo, mas na verdade é uma questão mais sincrética, efetivamente, né? Vai se estabelecer a criação de laços culturais com novas regiões, sem se descaracterizar, né, dessa ancestralidade que pode ajudar a construir identidade, certo? Então é uma ideia mesmo de que no nosso processo de construção identitária a gente não está construindo a nossa identidade apenas no hoje, a gente constrói a nossa identidade no tempo e no espaço, certo? Não é o que nós fazemos hoje que nos produz uma identidade, mas é efetivamente o que até as gerações anteriores carregaram e tudo aquilo pelo qual elas passaram também carregaram, né? Então a gente tem a identidade também forjada em função dessa carga tempo-espacial, certo? Os processos que foram cingidos ali, sejam esses processos de mudanças positivas ou negativas, né? Sejam esses processos de crescimento ou de opressão, certo? Então, isso tudo acaba compondo aí, forjando a nossa identidade. Enfim, pessoal. Bom, depois podemos voltar a isso. Se qualquer coisa que queiram adentrar aí ou participar, fiquem bastante à vontade, tá bom, pessoal? Da onde vem toda essa discussão, né?
essa discussão é forjada, né, dentro do que a gente vai chamar aí por um lado, dentro de uma filosofia existencialista, mas também, pessoal, por o que a gente vai chamar de intelectuais da diáspora, certo? O que são os intelectuais da diáspora? Né? Quem é que vai forjar o campo dos estudos pós-coloniais? São, em grande parte, pensadores que transitam de uma cultura a outra, né? Então, acho que o professor Sérgio, ali no início do texto, ele até faz uma sistematização a respeito disso, né? Basicamente, o pós-colonialismo vai se desenvolver a partir de estudos realizados africanos, né? por indianos, por israelenses, né? Enfim, judeus, enfim, que migraram para os Estados Unidos e para a Inglaterra e para a França. Lugar uma nova epistemologia. Acho que deu uma pequena queda na rede, mas agora voltou. Então, na verdade, tem toda uma discussão que vai fundamentar aí a base do conhecimento da proposição de uma epistemologia crítica por parte dos pós-colonialistas, que vai vir do movimento, né, da perspectiva, um movimento de reencontro com a filosofia política, mas um movimento de encontro com a perspectiva existencialista, tá? Que surge ali fundamentalmente na França, lá desde na época da discussão e toda uma aproximação com o movimento filosófico existencialista, especialmente representado pelo Jean-Paul Sartre e pela Simone de Beauvoir, certo? O que mais que acho que é interessante destacar aqui nessa contextualização mais da vertente intelectual, que esses são autores também que vão acabar trabalhando muito em função, ou seja, esses intelectuais da diáspora, no caso, vão trabalhar muito em função de uma teoria pós-moderna, tá? Mas não pós-modernista, no sentido de vamos avançar nas teorias que já falam da modernidade e tal. Então, na verdade, é uma tentativa de descentralizar o tipo de discussão, de construção que a gente faz cientificamente na área da sociologia, das ciências sociais, baseada num movimento pró-modernidade, pró-modernização, como se essa modernidade fosse o reflexo daquilo que acontece no norte global, certo? Então, tem toda uma discussão aí que está colocada que a gente precisa olhar muito para o lado mesmo do sentido ontológico que os sujeitos dão à sua vida, né? E aí vem esse movimento do existencialismo, tá? Então, toda a discussão, todos os fundamentos, assim, que pelo menos nessa sistematização que o professor Sérgio Costa quer propor para nós, ele vai estar relacionado, então, a esses pilares, né, que são esses autores aí, certo? Então, alguns autores franceses, né, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Frantz Fanon, Michel Foucault, tá? Que Michel Foucault, a princípio, a gente estuda bastante, né? Um sociólogo, historiador, teoria do discurso, teoria da microfísica do poder, provavelmente vocês viram na Sociologia 3, certo? Mas esse movimento, essa vinculação aí do Michel Foucault, um movimento mais existencialista, mais a partir da segunda parte da sua obra, assim, no final da sua vida e tal. Então, é uma referência importante, especialmente com essa evidência de que o conhecimento é um discurso, né? Seja o conhecimento lá dos asilos, das pensões, das prisões,
do discurso médico, tudo aquilo que ele estuda, né, vocês devem ter visto e tal, ele vai dizer que tudo é uma construção, um discurso, e aqui vai surgir a ideia de que também a ciência é um discurso. Então, se a proposta é desconstruir os discursos, então a gente vai partir dessa premissa de que a ciência também é um discurso. Então, esse é um elemento também bem interessante aí para a gente pensar. Agora, percebam também uma certa diversidade aqui que caracteriza, de fato, esses autores como intelectuais da diáspora, certo? Então, aqui a gente vai ter daí os fundadores, efetivamente, do pós-colonialismo, né, que é o Edward Said, né, que é um palestino-americano, né, migra para os Estados Unidos, um palestino que migra para os Estados Unidos, Edward Said, né, com toda... Depois a gente vai ver lá no mapa conceitual os conceitos desses autores, tá? Mas basicamente o Edward Said define o conceito de orientalismo, né, que vai estabelecer um binarismo, né, Ocidente-Oriente, que é bem interessante. Jacques Derrida também, né, que é um argelino francês, filósofo existencialista, também muito referido, muito conhecido, né, de certa forma bastante importante aí, um conjunto de discussões que vai propor sobre cosmopolitismo, coisas nesse sentido, certo? É bem interessante essa perspectiva. O Frantz Fanon, que eu dei um pulinho aqui, mas depois o Frantz Fanon é especialmente o conceito de história única, que também é um dos conceitos importantes aí da perspectiva pós-colonial. Aqui nós temos H. Spivak, né, que é uma indiana americana, né, uma indiana que migra para os Estados Unidos, né, especialmente Spivak com o conceito de subalternidade, tá? Então, tudo a ver com a relação Índia, né, Inglaterra e tal, então ela acaba incorporando isso, a ideia epistemológica de construção dos fatos sociais, dos fatos sociológicos, enfim. E aqui talvez o autor bastante... que seja uma das principais influências, né, que é o Homi Bhabha, né, que também é um indiano, mas que daí migra para a Grã-Bretanha, e no caso dele é um conceito fundamental aqui do pós-colonialismo, o conceito de hibridismo, né, da construção de identidades culturais híbridas, certo? Então, acho que esses são pilares aí, né, da perspectiva pós-colonial, né, que vão tentar produzir aí essa epistemologia crítica, né, e ontológica a respeito do conhecimento social e da base, e como base de produção de investigação sobre a realidade social, certo? Então, não vem ao caso aqui entrar nas discussões específicas de que cada um desses autores produz, né? Aqui a gente tem filósofos, sociólogos, né? Mas acho que historiadores, mas acho que é importante a gente considerar, se a gente quiser conhecer mais a fundo, que tem um conjunto de pensadores aí que estão fundamentando essa proposição epistemológica crítica, certo? Enfim. E aí, por que isso também nos atrai muito aqui na América Latina, né? Enfim, esse tipo de discussão, esse tipo de abordagem e tal, né? E aí acho que é interessante trazer, eu sempre gosto de trazer alguma coisa mais curiosa, alguma curiosidade, alguma coisa que às vezes a gente não necessariamente relaciona e que estava lá no início da nossa... Estava no primeiro slide lá na capa, mas eu não mencionei, né? No caso aqui da América Latina, a gente tem essa obra muito famosa, muito conhecida aí do uruguaio, né, Joaquim Garcia,
alguns conhecem como Torres Garcia, uma obra de 1943, ou seja, bem na época que vem um movimento filosófico existencialista e que ele vai criar essa obra aí, né, que é a América do Sul invertida, né, como o Norte, certo? Tem muita gente que usa camisetas, enfim, né, acho que é bem importante, bem interessante, é um fato curioso aqui, e isso acaba, né, trazendo muito, tem uma certa memória aí, né, de a gente ir para uma perspectiva adotar a perspectiva, né, do sul global e do conhecimento pós-colonial, né, decolonial, enfim, e muito em função do que a gente traz na nossa bagagem de latino-americanos, certo? Então, aqui é uma representação artística de época que já tem, né, todo um conceito científico, científico eu não digo, mas político, certo? Então é uma grande questão, um grande questionamento de uma visão eurocêntrica do mundo, né? E até o conceito assim que fica muito expresso, acho que a gente gosta de chamar a atenção aqui, fica muito expresso nessa obra a ideia de que o nosso norte deveria ser o sul, certo? Então essa é a questão que está colocada assim, né? Carregando aí todo o significado político-cultural dessa obra, né? Que é desafiar efetivamente uma visão eurocêntrica da realidade, né? Isso no campo político, artístico e tal, mas, né, os pós-colonialistas querem, de certa forma, trazer isso também para dentro da ciência, né? Esse é o fundamento da coisa, né? Desse tipo de abordagem, né? Que o Torres Garcia defendia fundamentalmente, né, a ideia de que a América Latina teria que buscar sua autonomia, pessoal, né? E desenvolver isso, talvez seja o elemento mais importante, a sua própria estética do mundo, né? E não simplesmente copiar valores dos modelos europeus norte-americanos, né? Ele não tinha ainda a presença desse conceito de sul global, mas efetivamente, né, ele tem artisticamente expressa aí um conceito bem mais uma evidência histórica da produção desse tipo de perspectiva, né? Enfim, que vai ser muito, como eu falei antes, né, vai chamar muito a atenção aí de colegas e de alunos nossos, colegas professores, enfim, né, justificando por que cresce tanto, né, essa abordagem dentro da academia, das ciências sociais, especialmente no Brasil, certo? Então, acho que aí a gente tem elementos bem importantes, bem interessantes, tá? Aí eu queria chamar a atenção para aquele primeiro mapa lá que a gente viu na aula, né? Lá na primeira aula, tinha passado para vocês, né? Que é toda essa grande das correntes sociológicas que vão vir todas muito fundamentadas e muito baseadas na história do processo de modernização e de mudanças políticas e econômicas do norte global, certo? Então, isso que é bem interessante de chamar a atenção, tá? Né, toda aquela narrativa marxista lá, totalmente, né, fundamentada na revolução, na ideia de revolução industrial, né, perspectiva marxista, revolução industrial, narrativa funcionalista, Revolução Francesa, Camille Durkheim, né, depois a própria Revolução Norte-Americana, com Tucker Parsons, né, funcionalismo e tal. Né, e isso que eu acho que essa talvez seja uma das grandes importâncias dos autores pós-coloniais, que eles fazem a gente refletir sobre essa questão, né? Toda a narrativa compreensiva do individualismo metodológico, do interacionismo, né, relacionado lá ao Max Weber, dos movimentos de política, de liderança política, de carisma, né, da ação do individualismo metodológico, ou seja, do foco na ação dos indivíduos e tal,
que vai refletir lá nos estudos da Marianne Weber, do George Simmel, né, da Escola de Chicago, do interacionismo simbólico, enfim, da própria fenomenologia e tal. Então, acho que esses são elementos bem interessantes para a gente pensar, né? E aí a crítica pós-colonial é essa. Na verdade, muitos desses conceitos eles refletem a realidade histórica, cultural, de valores, de crenças, de princípios de uma outra realidade, né? De uma grande teoria, né, do mundo moderno, sendo que a origem do mundo moderno é, entre aspas, o norte global, a história econômica, política e social do norte global. Eles estão dizendo, não, só um pouquinho, para tudo, vamos rever isso aí, né? Vamos ver também a existência humana aí da coisa. Né? Então, o que vai acontecer? Né? Então, essas correntes aqui, que vão fundamentar muito aí a discussão epistemológica das ciências sociais, elas vão se desenvolver lá, né, dentro do processo de evolução da ciência e tal, da evolução dessas realidades, mas, e por consequência, revolução, mudanças científicas também, né, mas elas vão acontecer lá, né, século XIX, século XVII, XVIII, se fundamenta no XIX, se estabelece no século XX, né, vão nos ajudar muito a fundamentar a área de ciências sociais, a epistemologia das ciências sociais e tal. Mas o que é interessante é que os pós-coloniais eles vão aparecer para a gente aqui quando efetivamente, tá? Então isso eu acho que é por isso que eu trouxe de novo esse mapa para vocês verem, tá? Por isso que eu trouxe de novo esse mapa para vocês verem. E qual que é a ideia aqui? Tá? É exatamente a gente perceber que o pós-colonialismo ele vai aparecer para a gente, né, aqui, especialmente a partir dos anos 70. Tá? Então seria, digamos, a nova frente do mapa. Né? E quem aqui dentro desse mapa está relacionado com os pilares, né, do pós-colonialismo, né, especialmente Michel Foucault, com a concepção pós-estruturalista, né, e a ideia da microfísica do poder. Tá? Mas isso também pode vir acompanhado de outras discussões, tá? Porque, por exemplo, o sociólogo espanhol radicado nos Estados Unidos, Manuel Castells, a questão da sociedade informacional e da construção identitária, certo? Habermas, né, com teorias de evolução moral, certo? Teoria da ação comunicativa, né, do discurso, né? Então, acho que e de construção de pautas e tal. Então, aí temos, né, alguns... é isso que eu quero chamar a atenção, porque, na verdade, essa epistemologia crítica do pós-colonialismo, dentro de uma sociologia pós-colonial, ela tem vários pilares que estão aí dentro desse processo de construção. Né? E é a partir daqui, efetivamente, lá dos anos 80, com os intelectuais da diáspora, enfim, que vai efetivamente, né, se estabelecer aí um desenvolvimento, um avanço dessa perspectiva, né, nos todos os lugares que nós temos de sociologia desenvolvida, estabelecida, institucionalizada, ou em movimento, né, em consolidação, digamos assim. Né? Então, essas discussões vão vir junto também com o quê? Com as sínteses teóricas. Tá? Então, elas também vão vir aí com as sínteses teóricas. Então, é aí que o pós-colonialismo vai ficar mais ou menos estabelecido. Tá? E o que era a discussão de sínteses teóricas? Não sei se vocês lembram isso lá da Sociologia 3, era a tentativa de sintetizar, de fato, essas grandes narrativas marxistas, funcionalistas, compreensivas, que a gente vai ter fundamentalmente com quem? Né? Entre os cientistas sociais aí, entre os sociólogos, no caso. A gente vai ter lá com o Pierre Bourdieu, né?
com a teoria dos campos, né? A ideia de hábitos, enfim, todos esses conceitos que vocês com Anthony Giddens, com a teoria da estruturação, a teoria do risco, né, conceitos de reflexividade, de agência e tal. E os pós-colonialistas, eles vão, na verdade, surgir, né, e se desenvolver a partir desses intelectuais da diáspora, né, como uma alternativa a essas ideias de sociologia de síntese da sociologia, dessas correntes filosóficas tradicionais oriundas do norte global. Certo? Então, se as teorias de síntese elas procuravam, digamos, fundir teoricamente as discussões de Max Weber, de Emile Durkheim e de Habermas, certo? E dos autores que seguiram as suas concepções teóricas, certo? Mantendo, portanto, uma história do norte global, né? Então, nós, intelectuais da diáspora, temos também, como queremos propor também, a partir de uma reaproximação com a teoria crítica, com a teoria política, e aproveitando o movimento filosófico do existencialismo, do Derrida e da Simone de Beauvoir, então a gente pode trazer uma alternativa a essas teorias de síntese como sendo essa ideia pós-colonial, né? Essa abordagem pós-colonial fundamentada numa outra epistemologia, certo? Então aqui, isso na verdade tende a nos mostrar, isso que eu quero chamar a atenção de vocês, tende a nos mostrar esse desenvolvimento efetivamente da sociologia, né? Mais uma vez, reforçar o multiparadigmatismo da nossa área, né? Da área das ciências sociais, né? Porque se a gente tinha essas correntes todas, né, que já eram de lugares, todas eram do norte global, mas já eram de lugares diferentes, né? A concepção marxiana muito ligada ao que acontece efetivamente na mudança econômica inglesa, né? Durkheim, as mudanças causadas pelo processo de formação da democracia e da cidadania francesa, com a Revolução Francesa e tal. E o Max Weber com as mudanças políticas, né, na Alemanha. Essa contribuição pós-colonial quer nos mostrar que podemos ir ainda mais além e olhar também, né, as experiências de outros territórios que muitas vezes não são considerados como fonte de evidência, né, para a construção de teorias sociais e de novos conceitos sociológicos, antropológicos, enfim, certo? Então, acho que esses são elementos aí que são bem legais da gente tomar como destaque, né? Então, o pós-colonialismo ele vai surgir como uma alternativa a essa tentativa de uma sociologia de síntese, né? E aí é isso que depois vai predominar, né? Esse esquema que ele acaba aqui nos anos 70, 80, então é isso que vai se desenvolver a partir de então, né? Que pensando aí no currículo do nosso curso de Ciências Sociais, é o que vocês vão ver nas disciplinas eletivas mais temáticas, certo? E não necessariamente ainda ali nas disciplinas de fundamentação, certo? Então, acho que esse é um elemento bem interessante, bem importante para a gente partir daí efetivamente para o ponto central e, ao mesmo tempo, final, muitas das coisas eu já referi, para o mapa, que depois vai ficar disponível para vocês lá no Moodle, tá? Mas eu quero começar a trabalhar aqui com o mapa por esse ponto aqui. O que é, então, essa alternativa às teorias de síntese, né, que vai ser a tentativa de sintetizar os autores clássicos, né, e a produção deles a partir do norte global. Mas o que vai ser, então, efetivamente, essa iniciativa intelectual pós-colonialista, tá? Então, fundamentalmente, né, quero chamar a atenção de vocês que essa iniciativa pós-colonialista, ela tem por princípio, né, ou por fundamento, evidenciar a construção dos fatos científicos, ou aqui no nosso caso, dos fatos sociológicos ou
das ciências sociais, antropológicos, enfim, evidenciar a construção dos fatos científicos em seu território, né, antes da gente ir enquadrá-los em modelos teóricos concebidos. Referência à conjuntura do norte global, certo? Então esse aqui é um elemento importante. Aí aqui tem uma frase do texto do Sérgio Costa: ó, as experiências de minorias e os processos de transformação ocorridos nas sociedades não ocidentais continuam sendo tratados a partir de suas relações de funcionalidade, semelhança ou divergência com o que se denominou centro. O que eles querem dizer com isso? O que se quer dizer com isso? O que está aí nos estudos pós-colonialistas? É que quando a gente analisa geralmente a realidade de um país como o Brasil, a Índia, algum país africano, sei lá, África do Sul, ou outro país latino-americano, Colômbia, Venezuela, sei lá, México, a gente pega o conceito lá feito na Europa, traz para cá, né, e faz uma comparação, né, direta, né, a partir usando aquelas teorias, aqueles conceitos, mas aqueles, sem se dar conta de que aquelas teorias, aqueles conceitos foram construídos em realidades que não necessariamente se assemelham à nossa. Então, na verdade, se fica comparando, né? E aí vem a questão do binarismo, tá? Aí vem essa questão do binarismo, ou seja, não é exatamente a mesma coisa, não, a comparação não é assim, né? Porque a história, a cultura, os valores são diferentes, os processos vivenciados por aquelas populações que estão sendo analisadas, investigadas, enfim, passaram por processos diferentes. Então não adianta eu ficar simplesmente importando uma teoria, importando um conceito, aplicando sobre uma realidade. E aí a única coisa que vai acontecer ali, na verdade, o que é? É uma comparação entre como que a coisa se desenvolveu numa realidade que não é a realidade onde aquela teoria, aquele conceito foi construído, só que aquela teoria, aquele conceito refletem o quê? Refletem a realidade, uma realidade do norte global. E aí o que vai aparecer quando eu fizer a comparação? Vai parecer que o que acontece aqui está em vias de desenvolvimento, está em vias de acontecer, é atrasado, é lento, é tardio, sabe? Não andou. E aí, e não é isso que deveria ser mostrado, né? Não na verdade, a proposta é fugir disso, né? A partir desse pressuposto que esses conceitos e teorias não dão conta. Então, a gente não pode simplesmente importá-los. Claro que eles não vão dizer que a gente não pode reutilizá-los, ou readequá-los, ou adaptá-los, né? Só que isso exige, sei lá, aquilo que a gente via lá no Bourdieu, uma imaginação sociológica no Wright Mills, ou uma vigilância epistemológica no Bourdieu e tal, certo? Então, é mais nesse sentido que se quer chamar a atenção. Então, não adianta simplesmente eu usar teorias para mostrar que realidades do sul global simplesmente se comparam em termos de funcionalidade, do que elas são semelhantes, enfim, e o que elas são, o que elas divergem dos processos que acontecem, né, no norte global em relação ao que acontece no sul global. E aí tem um conjunto de conceitos que vão fundamentar, então, toda essa iniciativa pós-colonialista, né? Alguns eu já tinha mencionado antes. Tem o conceito de eurocentrismo, tá? Que é bem interessante, né? Que é uma tendência, né, de tratar a cultura ocidental como um padrão universal de civilização e progresso, e as demais como atrasadas, tá? Então aqui eu acho que a gente tem um elemento bem importante, tá? Acho que aqui a gente tem um elemento bem importante para entender o que é a iniciativa pós-colonialista, tá? Porque há um movimento tendencioso dentro da ciência, tá? A outra é a ideia do Franz Fanon de história única, tá? Que é partir do pressuposto de que a gente, na produção do conhecimento, deve fazer uma crítica, né, às narrativas que diminuem a agência histórica, né,
a importância histórica, a atuação histórica, enfim, dos povos tidos como subjugados, fazendo o quê? Tentando dar voz a esses marginalizados da teoria, do conhecimento científico, certo? E, portanto, um movimento de fazer isso seria recuperar as memórias locais. É por isso que os estudos pós-colonistas muitas vezes vão estar relacionados à questão da memória, né? A questão do sentimento de perda, certo? Então, sempre, quando vocês lerem, vocês já vão identificar na hora, certo? Então, acho que aí é um elemento que é bem importante aí para a gente considerar. Depois o mapinha vai estar disponível para vocês lá, tá, pessoal? Outro conceito importante aqui é o conceito de hibridismo, que daí é o do Homi Bhabha, né, que eu já tinha mencionado antes, que é fundamentalmente o processo, essa ideia das diásporas, né? Então, o processo intercultural entre colonizado, colonizador e colonizado, ou colonizado e colonizador, certo? Como gerador de uma identidade não impura, mas não pura, né? Então, há uma mistura, há uma aproximação e tal, mas essas identidades são fluidas e dinâmicas, tá? Então, elas têm ao mesmo tempo que você tem a ver com aquela ideia de diáspora que eu falei antes, tá? Então, ao mesmo tempo que você tem um sentimento negativo de exílio, de perda de identidade, né, da territorialidade natal, coisa assim, ao mesmo tempo você adentra outra realidade e se, digamos, se adequa, né? O pessoal não gosta do termo adapta, se adequa a uma nova realidade, passa a viver sobre uma nova realidade, mas não deixa de, né, ter a sua identidade forjada, construída. E aí, talvez, até dependendo da realidade onde você entra, né, por isso o hibridismo, né, você acaba também tendo até essa própria possibilidade de não deixar de lado a sua ancestralidade. Tá? Porque você efetivamente foge você pode ter conseguir algo além de um padrão. Você não tem que se adequar ao padrão. Tem uma realidade, de novo, conceito de democracia, de participação, movimentos sociais, está tudo relacionado aí, direitos civis, essas coisas. Então, dependendo da realidade, você vai ter possibilidade de não precisar se adequar ao padrão, certo? E aí construir a sua própria identidade, em geral se juntando, se unindo a um sujeito coletivo. E aqui tem uma outra questão importante, tá? Que é a ideia de que o pós-colonialismo também tenta restaurar a ideia de sujeitos coletivos e fugir da ideia dos sujeitos individuais ou individualista, da ação social individual, né? O indivíduo buscando... Isso é muito interessante, né? O conceito de ação social, o conceito de estratégias que os indivíduos buscam para se inserir na realidade, disputando capitais, disputando não sei o quê, né? O que os pós-colonialistas querem dizer, esse conceito ele é interessante, porém ele expressa a ideia do self-made man da cultura anglo-saxônica americana, certo? É isso que, na verdade, tem que se perceber que está lá no fundo, certo? Que os conceitos de individualismo mesmo, né? Eles são conceitos que expressam essas realidades, né? Realidades competitivas, que valorizam a questão da competitividade. A questão... É isso que é interessante ser chamado aqui. Só que o que acontece, certo? E aí vem esse conceito legal do hibridismo, tá? O que acontece aqui esses intelectuais aqui são intelectuais da diáspora e esses intelectuais aqui, eles entram também nessa cultura, né? Mas o fato deles entrarem nessa cultura e fazerem uma referência existencial à sua ancestralidade, à sua cultura anterior, ao seu território, faz com que eles consigam fazer a crítica dessa cultura. Entende? Então esse é o movimento, é uma restauração também de uma certa construção argumentativa dialética,
certo? Então tem isso também que está por trás aí, né, nos fundamentos disso tudo. O outro conceito bem legal também, que daí é o do Edward Said, que é o conceito de orientalismo, e que ele tem muita relação, né, muita vinculação com o método que eu mencionei, do método do binarismo, tá? Esse conceito ele vai estabelecer a ideia, né, de que existem construções de categorias que são inferiorizantes, estereotipadas e míticas de culturas não europeias. E aí ele vai trazer uma distinção que depois aparece do outro lado do mapa, que é a questão por um lado a gente poderia pensar os norte e o sul global, por outro lado é o que ele chama de ocidente e oriente. Então tudo que é oriental é bom, é positivo, tudo que é ocidental é bom, é positivo, tudo que é brincadeira, então ele vai dizer o oeste e o resto, né? West, rest, e não oeste e leste, certo? Então isso também é bem interessante. É outro conceito bem interessante que fundamenta essas perspectivas. E é o conceito da Spivak, né, que é o conceito de subalternidade, que fundamentalmente é a ideia de, né, reconhecer, né, Spivak, reconhecimento dos grupos sociais marginalizados, né, que eles são marginalizados das estruturas econômicas de representação e de poder, e que, portanto, as vozes deles são silenciadas. A alternidade está relacionada com o silenciamento, e aí temos os conceitos fundamentais aí para pensar a iniciativa pós-colonialista. E aí a gente vai para o outro lado do mapa, estamos chegando para a parte mais final aqui da nossa discussão, tá? Para chamar atenção para algumas coisas. Eu coloquei aqui também o América Latina, África aqui de cabeça para baixo aqui, né? Dentro da nossa perspectiva do norte global, mas dentro da perspectiva do Torres Garcia, o nosso norte, né? O que deveria ser iluminar o norte da nossa construção de conhecimento científico, de conhecimento sociológico, tá? Chamar atenção para uma questão para um aspecto bem importante que tem a ver daí com toda a disciplina, para assim, bem finalizar assim, a disciplina de epistemologia, tá? Então, a grande questão dos pós-colonialistas vai estar relacionada a uma crítica epistemológica e ontológica, eu já falei sobre isso no início da aula. E aí eu coloquei aqui tudo entre aspas, tá? Porque o que se quer dizer com isso tudo, né? Os pós-colonialistas estão querendo nos dizer, então dentro daquele movimento existencialista, dentro de uma perspectiva alternativa às teorias de síntese e tal, eles estão querendo nos dizer que todos os conceitos são normalizados, né? Todos os conceitos normalizados que a gente apreende para se tornar cientista social, sociólogo, cientista, todos esses conceitos são normalizados sobre qual é o sentido, qual é a natureza da ciência, a natureza do conhecimento sociológicos, né? Eles são um conjunto de conceitos normalizados e que estão enraizados, na verdade, né, todos eles numa racionalidade e num universalismo que são típicos, na verdade, do mundo moderno ocidental, ou do que eles chamam de norte global. Certo? Então, na verdade, a proposição é uma desconstrução desses essencialismos. Então, a partir dessa epistemologia ontológica pós-colonial, a gente teria que pensar todos esses conceitos como racionalidade científica, espírito científico, campo científico, hábito científico, paradigma científico, competência científica, né, autoridade científica, enunciado científico, crédito científico, credibilidade científica, comunidade, ethos, a própria racionalidade científica, enfim, todos entre aspas agora, porque o que eles querem nos dizer é que isso reflete, na verdade, a ciência como ela é construída no mundo ocidental e a partir do norte global, e não necessariamente da experiência de outros povos que foram silenciados.
certo? Então, aqui vai se estabelecer e se enfatizar efetivamente, né, de novo, né, isso aqui é bem interessante, né, que todo enunciado científico vem de algum lugar, tá? Esse é um reconhecimento que tem que ser feito, né? E que nós precisamos efetivamente desconstruir os essencialismos, tá? E aí o que eles querem muito nos dizer é que a ciência moderna, entre aspas aí, ou ocidental, tende a reproduzir uma lógica, e aqui vem um ponto bem político-crítico, tá? Tende a reproduzir uma lógica de relação colonial, ou colonialista, certo? Qual que é o alvo deles, efetivamente? Se percebe? Joga a sociologia toda para o ar, para fora. Não. O professor Sérgio faz questão de dizer ali no texto para nós, até trouxe aqui uma frasezinha que ele traz, tá? Ele está dizendo assim, ó, o alvo não é a sociologia, a disciplina, né, o conhecimento sociológico, nem destruir o que se tem, certo? O alvo, efetivamente, é a defesa permanente de uma macrosociologia da modernização. Tá? Isso é bem questão de teste. Certo? O alvo não é descaracterizar, eles não vão, os pós-colonistas não vão chegar e dizer, não estudem Marx, Weber, Durkheim, porque eles são do norte global, eles fizeram muito mal, não sei o quê. Não é sofrimento, certo? É avanço científico, certo? De novo, até mantive aqui no mapa o que a gente já estava vendo lá com a questão de viradas epistemológicas do Latour e da Karin Knorr-Cetina, né? Temos que ver o que os cientistas efetivamente estão fazendo, como que eles fazem, o que está relacionado e tal, né? Aí eu até mantive aqui no mapa, para vocês não perderem de vista, que o pós-colonialismo ele também está relacionado com aquela ideia dos estudos sociais da ciência de abrir a caixa preta. Abrir a caixa preta da ciência. Como que os conceitos estão criados, as teorias, os enunciados científicos e tal, o que está em jogo, o que está ali colocado, certo? E aí, digamos, então, a ideia permanece sendo aquela ideia de adentrar as teorias, os conceitos, as categorias, os métodos, as técnicas que estão estabilizados, né, que tiveram seus fundamentos, detalhes e controvérsias descontextualizados, e aí se incorpora, para além disso, com os intelectuais da diáspora, né, se incorpora também que os conceitos, as categorias, os métodos, as teorias, eles também foram desterritorializados. Tá bom? Então, isso que é interessante aí da gente pensar. Então, o que está em grande discussão, né? O que tem que se deixar claro aqui, né? Até a ideia, por exemplo, de fato científico está entre aspas, certo? Porque, na verdade, o que os pós-colonialistas vão querer nos enfatizar é que, e aí isso vem do Michel Foucault, é que o discurso científico também é um discurso construído. Partindo, então, desse pressuposto presente, né, na microfísica do poder, né, a teoria da microfísica do poder, né, partindo, então, desse pressuposto que a ciência é construída, né, então, sendo construída, toda a ciência também se configura como um discurso temporal espacialmente localizado. Portanto, carrega premissas ontológicas derivadas de relações sociais não necessariamente científicas. Certo? Então, o que passa a ser importante de ser feito? Né? Mostrar, né, fundamentalmente, e esse é o trabalho que os intelectuais da diáspora vão tentar fazer, né? É tentar mostrar via o movimento de, enfim, colocação institucional e de trazer vozes para dentro da ciência, né? Outras vozes de outros sujeitos, muitas vezes marginalizados para dentro da ciência,
para reconfigurar efetivamente uma virada epistemológica. E o que é essa virada epistemológica? Nada mais, nada menos do que uma reconfiguração do campo discursivo da ciência. Se a ciência é discurso, esse talvez seja o conceito novo aqui dentro dessa abordagem, então uma virada epistemológica nada mais é do que uma reconfiguração desse campo discursivo. O que os estudos pós-coloniais buscam fazer? Tá? Esses intelectuais, eles basicamente são representantes da diáspora negra, ou diáspora migratória, imigrantes, né? A gente já tinha falado antes, de países pobres, dentro da perspectiva norte econômica, tá? Que vivem na Europa Ocidental e na América a partir dos anos 1980 e querem, né, nos chamar a atenção para o fato de que os fatos científicos são construídos, também são localizados e também têm fundamentos, além de epistemológicos, ou seja, de como se produz conhecimento, eles também têm fundamentos ontológicos, que geram sentido, né, à realidade. E aí, como existem outras realidades de outros sujeitos, né, então isso vai nos chamar bastante, eles querem nos chamar bastante atenção que isso tem que ser incorporado. Então, para abrir a caixa preta da ciência, né, dentro desses bastidores da ciência, a gente vai ter que olhar também as prioridades políticas, as políticas científicas, né? Os intelectuais da diáspora precisam encontrar suas colocações institucionais, né? Precisam fazer incursões científicas, precisam atender demandas sociais, ou seja, ouvir essas vozes, certo? E aí, ou seja, efetivamente precisam participar da ciência, né? Porque se não for alguém que se dispõe a isso, ninguém mais vai fazer, né? Porque já partem de outros pressupostos, de outros princípios, certo? Então, acho que aí tem um elemento bem importante. Então, os fatos científicos, então, né, continuamos dentro daquela mesma perspectiva que vinha antes, mas agora incorporam-se outras questões, tá? Então, a ideia é que os fatos científicos, aqui eles estão entre aspas, não vão ser descobertas naturais, neutras, né? Mas eles vão sempre resultar de processos sociais, materiais, discursivos, institucionais e locais. Isso já estava no Latour, isso já estava na Norcetina, certo? Nos estudos sociais da ciência, que ocorrem em contextos específicos, e essa era a contribuição contextualista, construtivista, contextualista da Norcetina, né? Da Karin Norcetina. E aí né, e o que se chega mais aqui, aí aqui uma frase do texto do professor Sérgio Costa, né? E os estudos pós-coloniais buscam precisamente explorar as fronteiras, produzir uma reflexão para além da teoria. Então, abrir a caixa preta da teoria, dos conceitos, dos métodos, para mostrar que essas teorias, conceitos e métodos têm lá até nos seus indicadores, no momento de operacionalizar um conceito, princípios ontológicos das realidades onde essas teorias, esses conceitos são construídos, certo? E aí vem um movimento também um pouquinho mais incisivo, assim, dessa iniciativa pós-colonialista, tá? Que daí tem a ver com o método binarismo, certo? Que é sempre essa discussão entre uma fronteira, estabelecer a fronteira, né? Não estabelecer no sentido de criar um muro, é estabelecer que é diferente, certo? E aí incorporar isso a também a construção de fatos sociais, fatos sociológicos, fatos científicos, enfim. Uma fronteira entre nós e eles, certo? Nossa história, nosso caminho, nosso percurso, enfim, e o percurso dos outros. A discussão, né, o discurso da polaridade que eu mencionei para vocês antes, né, West-West, Ocidente e o resto, tá?
E se eles nos tratam assim, nós devemos devolver na moeda. Então tem essa questão também de devolver na mesma moeda. Porque eles vão partir exatamente do princípio de que o discurso a respeito do Ocidente é o que de fato está fundamentando as ciências sociais. Tá? Então ali por isso que até foi colocado um pontinho de interrogação, certo? Interrogação e exclamação. As teorias disponíveis, feitas, produzidas no norte global, expressam os fundamentos das ciências sociais, mas por que só elas? Por que a gente não pode ampliar os fundamentos das ciências sociais também com o que é produzido teoricamente, conceitualmente, pelo resto que sempre foi marginalizado? Então é um sair da ideia de resto, certo? Então acho que essa... Só que para sair tem que reconhecer, entende? Então esse é um elemento que é bem interessante, que é o que está lá dentro do conceito do orientalismo do Edward Said, certo? Do indiano-americano. Enfim. Pessoal, se vocês quiserem fazer perguntas, já estou chegando no final. Podem se preparar para escrever aí no chat, no bate-papo. Já estou chegando na parte final aqui. Essa é uma discussão muito rica, ela é muito ampla, ela é cheia de questões interessantes, né? Ela gera um certo abalo dentro das ciências sociais, ajuda a constituir o campo, né? Se alguém quiser pegar desde um campo mais bourdieuiano, de campo científico, disputa entre dominantes e dominados, essas coisas assim, dá para fazer esse jogo, porque eu acho que é bem interessante de você pensar assim, como desafiantes dentro do campo, os pós-colonialistas, e nesse processo de desafiar, eles acabam inserindo no campo discussões que fortalecem ainda mais o campo, sabe? Então, isso também é interessante de fazer esses movimentos reversos, né? Por isso que eu sempre gosto de dizer que epistemologicamente a gente não tem que aderir a uma corrente, certo? A gente tem que perceber como que todas podem se ajudar a fortalecer o nosso espaço, né? É aquilo que a gente tinha visto lá no Latour, né? Daquele posicionamento de cientificamente você não entrar em desacordo com o outro, né? O seu colega que trabalha com outra perspectiva, com outra concepção, né? Então isso é uma postura científica, na verdade, né? Então é muito interessante, eu acho que traz contribuições muito legais para a gente desenvolver aí toda a discussão. E aí, no fundo, o que os estudos pós-coloniais querem nos trazer? Tá? Eles querem reforçar a ideia de fronteiras identitárias, então eles se inscrevem muito nessa discussão. Eles querem reforçar a ideia de novos movimentos sociais. Eles querem ampliar fundamentalmente... Deixa eu voltar isso aqui. Ampliar fundamentalmente, a partir do lado dos novos movimentos sociais, movimentos da sociedade civil, a ideia de um sujeito coletivo em oposição à ideia de sujeito individual, tá? Com foco no quê? Na diferença, e aí que vem a questão da diferença dentro do pós-colonialismo, vem lá com o Derrida, porque ele faz aquela distinção entre diferença e diferenciação, tá? Então acho que isso também é interessante para quem tiver interesse de aprofundar mais, né? Até o professor Sérgio Costa, no artigo dele, ele faz lá uma distinção que na língua francesa tem dois sentidos, mas na verdade a questão da diferença e diferenciação, então é uma discussão do Derrida. Então é interessante também de ser pensado isso, mas sempre entender que a perspectiva pós-colonialista, ela não é
ela faz questão de mostrar que o conhecimento científico não é neutro, reforça essa ideia, certo? E ela quer deixar bem claro quais são os princípios que nela estão colocados dentro dessa virada epistemológica, tá? Então é, de fato, uma busca por dar sentido às assimetrias, às desigualdades construídas no interior da história moderna, que é comum entre o nós e eles. Se existe a distinção entre norte e sul, nós e eles, esses binarismos, o fato é que a história é comum, né? E a gente quer mostrar que existem desigualdades e assimetrias. Uma forma de ver e de pensar isso, certo? E eles apontam também, acho que daí é outro elemento que tem que ser chamado a atenção, né, que a ideia de colonial, aqui no conceito do pós-colonial, né, ela vai além da ideia do colonialismo. Então, ela vai aludir a qualquer situação típica de opressão, de subalternidade, né, que podem ser diversificadas dentro da realidade, né, que pode se estabelecer a partir de fronteiras de gênero, fronteiras étnicas, fronteiras raciais, fronteiras nacionais, né, xenofobia e assim por diante. Tá? Então, independente dos novos movimentos serem de nacionalismo, de vanguardismo, de nativismo, o importante é entender que existencialmente, aí vem de novo a referência lá em Paul, né, em Paul Sartre e Simone de Beauvoir, né, e é que os sujeitos coletivos eles vão buscar sua existência, seja ela como for, aquilo que lhe dá sentido existencial, ontológico à vida, certo? Então, tudo se passa efetivamente de indicar aí a construção ou a elaboração efetiva de um mundo cosmopolita. E daí voltamos àquele conceito que estava lá no título da última obra, lá dos Dois Atlânticos, do Sérgio Costa. É o conceito de cosmopolitismo, certo? Se vivemos numa mesma história, temos que entender que somos diferentes, mas em vários aspectos nós temos que convergir, porque senão vai dar problema, certo? E dentro daí dessa perspectiva mais cosmopolita, fundamentalmente mostrar que o discurso científico deveria tender, ou poderia tender, né, a sempre mostrar sobre quais circunstâncias eles estão sendo estabelecidos os discursos entre os sujeitos, como é que se formam esses discursos, né, o que vai indicar provavelmente ou efetivamente como é que está sendo articulada essa convivência comum. Enfim, então é uma perspectiva interessante, uma perspectiva diferente, uma perspectiva que enriquece o campo das ciências sociais. Eu acho que ela é bem interessante para fechar assim, uma disciplina de epistemologia das ciências sociais, né? Se vocês tiverem questões, quiserem trazer alguma questão, eu fico à disposição de vocês. Mas acho que talvez o mais interessante aqui de recuperar e de chamar a atenção é que, e em termos de epistemologia das ciências sociais, que é a nossa proposta aqui na disciplina, né, acho que talvez a maior contribuição dos pós-colonialistas é a gente pensar aí, né, os conceitos epistemológicos, né, sempre aí entre aspas, e isso tudo para fazer parte, né, do que a gente chama lá, via Bourdieu, Passeron, Chabaridon, enfim, de vigilância epistemológica da nossa atividade de produção e prática científica, de formação científica, de produção de conhecimento científico, de elaboração teórica, de definição e operacionalização conceitual, que vocês vão ter que fazer lá nas disciplinas de metodologia, que a gente tenha esse olhar crítico, esse olhar reflexivo, esse olhar autônomo, e reconhecer que o processo de racionalidade científica, né, que é a ideia do hábito científico, um espírito científico, um eto científico, uma comunidade científica, tudo tem que ser trabalhado assim de uma certa forma, um tanto quanto, né,
um certo distanciamento, uma certa crítica, né, dentro de uma certa reflexão, e por isso, entre aspas, né, para a gente entender e reconhecer que quando a gente vai produzir a nossa pesquisa, a gente vai mobilizar conceitos, a gente vai lidar com teorias, a gente vai aplicar métodos e técnicas, tá? Mas é fundamental a gente saber de onde isso vem e para o que isso aponta, sem dizer efetivamente o que devemos ou o que podemos ou o que deveríamos fazer, certo? E aí eu volto lá para aquelas grandes questões que sempre fundamentaram toda a discussão, assim, mais para finalizar mesmo, tá? Então, sempre vai ser fundamental no processo de produção do conhecimento na área de ciências sociais, seja na antropologia, na sociologia, na ciência política, a gente olhar criticamente para as teorias, elas vão nos servir muito de guia, mas sempre olhar criticamente para as teorias, para os conceitos, tomá-las como uma gramática conceitual, para a gente, de fato, poder fazer pesquisa social, mas reconhecer dentro desse processo que a pesquisa social pode, né, derivar para diversas questões, mas a gente saber que questões são essas, né, até para a gente conseguir, né, fazer o movimento lá de vigilância epistemológica, ou seja, saber com quem estamos falando, né, saber porque nós, cientistas, no caso, né, saber por que estamos fazendo a pesquisa. Deixa eu pegar aqui só para ficar mais claro. Saber, então, por que nós estamos fazendo a pesquisa, para que a gente está fazendo a pesquisa, para quem que a gente está fazendo a pesquisa, com quem que a gente vai fazer pesquisa, certo? Como a gente vai fazer a pesquisa, a parte metodológica, as técnicas, certo? Porque todos esses movimentos aí vão estabelecer efetivamente a prática que a gente vai desenvolver, né? As redes por onde a gente vai circular, os grupos no qual vamos desenvolver a pesquisa, né? É isso que vai estabelecer propriamente a nossa formação, a nossa especialidade, né? Encaminhar o nosso processo de formação para permitir que a gente, de fato, resolva e faça e efetivamente consiga produzir pesquisa social, certo? Independente da perspectiva teórica ou conceitual adotada, desde que a gente consiga efetivamente fazer, né, um movimento eficaz e eficiente de vigilância daquilo que a gente faz e de como a gente faz. Porque é isso que vai nos dar autonomia intelectual, certo? Então a gente tem que saber o que a gente quer pesquisar. A gente tem que saber para que quer pesquisar. A gente tem que saber, enquanto vai resolver, para que a nossa pesquisa social gere, né, produção científica que vai ser lida, que vai ser estudada, que vai ser referenciada, enfim, todas aquelas coisas lá, né, que possa se materializar como conceitos novos e para compor aí a gramática, né, da teoria social, enfim, de fato seja uma contribuição para alguém, não é? Seja esse alguém a academia, seja esse alguém uma comunidade, seja esse alguém um sujeito, um movimento social, uma instituição, sei lá, uma empresa, uma organização, o próprio campo da ciência, os próprios colegas, pares científicos, enfim, né? Para que a nossa pesquisa se transforme efetivamente em produção, né, de conhecimento. Então a gente tem que saber, quando a gente vai delimitar um tema, a gente tem que estudar algo que nos motive a estudar, a gente tem que saber por que a gente está estudando, para a gente poder, de fato, saber como que a gente vai estudar, que técnicas a gente vai mobilizar, que teorias que a gente vai utilizar, que conceitos vamos operar,
certo? Porque daí, de fato, percebam que está tudo articulado. E com quem que a gente vai produzir? O que a rede que estuda essa temática está estudando? Né? Existem outros pesquisadores aqui próximos de mim, de algum grupo, que estão trabalhando com o que eu quero estudar, com aquilo que me motiva a estudar, certo? Então, isso tudo vai para a disciplina agora de introdução à pesquisa social, né? E essa disciplina de epistemologia, ela tinha mais essa função mesmo de estimular vocês a olhar criticamente para a produção do conhecimento. Mas olhar criticamente para a produção do conhecimento, por quê? Para parar de produzir conhecimento científico? Não. Para, de fato, poder produzir conhecimento científico. Se a gente quer produzir conhecimento científico, a gente precisa saber por que a gente produz, com quem que a gente produz, para quem que a gente produz, como que a gente produz. Certo? Eu acho que esse é o grande movimento, então, aí de contribuição que a gente pode fazer ao debater a episteme científica das ciências sociais, o grande movimento que a gente pode fazer no processo de formação científica daqueles que a gente espera possam ser chamados cientistas sociais, que não são ativistas sociais, que não são políticos sociais, que não são arquitetos, são cientistas sociais, certo? Enfim, se alguém tiver alguma questão, eu fico aqui à disposição de vocês. Lembrando que a semana que vem nós não temos aula, essa foi a última aula, né? Esse vai estar disponível depois o vídeo aqui, lá no Moodle, e a avaliação da semana que vem é, né, pelo Moodle. Eu não sei se você, é uma questão de curiosidade assim de última, eu não sei se vocês perceberam, né? O pessoal está tratando aí a Copa do Mundo de 2026 como a Copa dos Filhos da Diáspora. Não sei se isso chamou a atenção de vocês. Eu até vi isso numa matéria do canal do Wall Sports, tá? Então, essa Copa do Mundo está sendo chamada de Copa dos Filhos da Diáspora porque ela é marcada por um fenômeno global novo, tá? Que são os movimentos migratórios, resultados dos movimentos migratórios dos séculos de colonização europeia pelo mundo. Então, é a primeira vez que nós temos tantos atletas que não são, que defendem países onde não nasceram, certo? Ou vice-versa, né? Então, isso é bem interessante, tá? De ser pensado, tem a ver com um lado de evidência empírica do que a gente do que os estudos pós-coloniais discutem, certo? Então, essa Copa aí que está acontecendo aí no México, nos Estados Unidos e no Canadá, agora em 2026, ela tem muitos atletas, né? São 289 soldados, né? Dos atletas inscritos na Copa do Mundo não nasceram nos países que eles estão representando. Isso é 23% dos jogadores, dos 1.248. Tá? Defendem países. E isso vocês vendo os jogos percebem claramente. Às vezes eles não falam nem a mesma língua. Não sei se vocês já perceberam. É muito interessante, tá? São movimentos interessantes e mostram um pouco de construção identitária. Né? Isso aí, pessoal. E outra curiosidade aí nessa questão da Copa do Mundo é só 8 seleções das 48 não tem jogadores nascidos em outros países. Acho que é o caso do Brasil, né? Uma dessas 8. A seleção brasileira só tem brasileiros, né? Enfim. Pessoal, alguém tem alguma questão, alguma dúvida? Foi um prazer ter estado aqui com vocês, não só hoje, mas durante todo o semestre. Espero que tenham aproveitado a disciplina. Então, além da nossa avaliação final, semana que vem pelo Moodle, tá? Eu também sempre peço no final dos cursos que vocês façam depois também lá no portal da aluno a avaliação, né, da disciplina. É um instrumento interessante, importante, não tem tantos dados, mas enfim, faz parte do processo e a gente sempre olha, eu pelo menos costumo olhar. Fico sempre à disposição de vocês, acho que a gente tende a se encontrar em outras ocasiões novamente, né, em outras oportunidades.
E a gente fica à disposição, com certeza vamos nos entrecruzar aí pelo campus, pelas ciências sociais, e quem sabe, quiçá um dia ver vocês aí como colegas, né? Num mestrado, num doutorado, e depois até como professor. Mas é isso. Acho que esses são movimentos interessantes que valem muito a pena a gente ter presente. Espero que tenham aproveitado, espero que tenham gostado. Desculpe qualquer coisa. E a ideia é sempre, uma coisa que eu sempre gosto de dizer em final de curso, que a ideia é provocar vocês, deixar a cabeça de vocês meio bagunçada mesmo, porque eu acho que se tudo é muito padronizadinho, assim, se tudo é muito certo, o caminho é esse, as coisas assim, há um problema. E me parece que o fundamental das ciências sociais é a sua natureza intrinsecamente crítica, reflexiva, que é o que vai nos gerar autonomia de pensamento, certo? Se alguém chega já dizendo tem que ser assim, tem que ser daquele jeito, eu prefiro sempre apresentar diferentes perspectivas, diferentes abordagens, porque eu acho que é isso que enriquece. É isso que permite que a gente se aproprie de outros olhares, certo? Para construir efetivamente o nosso. A gente não precisa seguir o olhar dos outros, a gente tem que construir a nossa forma de produzir fato científico, de construir ciência, né? E isso pode nos dar mais capacidade de criar novos conceitos e, de fato, contribuir e não apenas seguir linhas, seguir correntes, reproduzir conceitos, né? Se a gente não quer reproduzir, a gente tem que ensinar autonomia. E para ensinar autonomia, precisamos ver que existem diferentes formas de abordar as coisas. Certo? Foi um grande prazer. Espero que todos tenham sucesso, não só na disciplina, mas em todo o decorrer do curso. E que aproveitem demais a disciplina, o curso de Ciências Sociais, que é um curso que, garanto a vocês, vale muito a pena. Em algum momento a ficha cai e a gente se dá conta de que realmente vale muito a pena. Certo? Obrigado a todas e todos e até a próxima. Se alguém quiser falar alguma coisa, estou à disposição. Vou registrar no bate-papo também. Muito bem.